Está no ar o podcast Olha o Caô Aí, um podcast sobre fake news do canal O Bugio com a produção do PSOL Teresópolis. Muito bem, falar sobre fake news não é fácil porque deve existir a matemática entre desmentir uma fake news para esclarecer a população, mas se deve tomar muito cuidado para não ajudar a difundir a mentira. Sim, fake news é uma mentira simples assim, só que com nome gringo. E ela é veiculada prioritariamente na internet. Nesse primeiro capítulo, abordaremos uma mentira que utiliza uma falácia lógica, que usa o apelo da falsa autoridade com o velho argumento que diz: olha, quem disse isso é uma pessoa importante, hein? Porém, essa pessoa importante não é importante pelo tema que ela aborda. É mais ou menos como perguntar para uma pessoa importante, que não é do ramo da economia, qual deveria ser a taxa de juros do Brasil, por exemplo. Um caso mais sutil é aquela mentira que distorce uma informação verdadeira, ou seja, ela induz a uma conclusão equivocada a partir de dados reais. Por exemplo, João saiu de casa para comprar pão para seu cachorro. Nesse caso, João de fato saiu de casa e comprou pão, mas foi para sua mãe. Percebe a diferença? Que bom que entendemos, porque o caso que a gente vai analisar é desse segundo tipo, que tem dados reais, só que foram analisados de forma parcial para tentar te induzir a retornar precocemente à sua atividade econômica agora, em meio a toda essa pandemia. Mas antes de falar da fake news dessa semana, eu vou te explicar as diferentes fases das notícias falsas sobre Covid-19 aqui no Brasil. A primeira fase foi a mais básica e dizia que o coronavírus nem existia e que era um vírus chinês. Depois veio a onda dizendo que a Covid-19 não chegaria no nosso país. Conforme o aumento dos casos, a nova mentira dizia que a doença não se propagaria em um país quente e úmido como o nosso. Pronto, vieram os casos de Manaus, a localidade mais quente e úmida do sistema solar, que foi aterrorizada pela veloz e devastadora propagação da pandemia. Diante disso, ainda tentaram afirmar que seria só uma gripezinha, mas, sendo testemunhas de inúmeras mortes, não foi mais possível sustentar essa narrativa, né? Ao longo de todo o processo, vacinas ultra rápidas e outras possíveis curas foram disseminadas como grandes soluções. Hoje, o Brasil está investindo em produção de cloroquina, mas ao mesmo tempo não garante os remédios que são necessários para entubar os pacientes que têm essa necessidade. Dito isso, a notícia falsa do momento é o urgente e possível retorno da economia, e é aqui que entra o tema dessa semana. A protagonista dessa história é a gigantesca JP Morgan, que analisou tendenciosamente os dados da Organização Mundial da Saúde. A JP Morgan afirmou em relatório o seguinte, abre aspas, os bloqueios causados pela tentativa de impedir o alastramento do coronavírus falharam em alterar o curso da pandemia, mas destruíram milhões de meios de subsistência. O relatório continua, dizendo que, aspas, a queda nas taxas de infecção, desde que os bloqueios foram suspensos, sugere que o vírus provavelmente tem sua própria dinâmica e que não está relacionada a medidas de bloqueio frequentemente inconsistentes. Voltando aqui para mim agora, gente, nenhuma informação científica corrobora essa afirmação, tá? Ao contrário, a única medida que está provada que impede o alastramento do vírus é o isolamento social. Países que negaram inicialmente o isolamento, como a Itália, viveram momentos de terror. Porém, ao se desculpar publicamente, a grande maioria das pessoas públicas do citado país se uniram pelo isolamento social e a consequência foi a prevista, uma radical diminuição dos casos de coronavírus. Exemplos como esse estão espalhados pelo mundo todo. Entretanto, alguns dos políticos do nosso país não querem enxergar isso. Por exemplo, o presidente do Banco Central, que chegou a afirmar que quanto maior o achatamento da curva, maior será a recessão. Em outras palavras, quanto mais mortes, maior o lucro e melhor a economia fica. Isso acontece aqui com a maior disfarçatez,
pois o presidente da República faz campanha para o retorno da economia e ele mesmo nunca respeitou o isolamento social. Portanto, não é de se espantar que posturas genocidas e eugenistas sejam consideradas e discutidas publicamente. Agora prestem atenção, brasileiros. Aqui, na nossa pátria amada, o vírus chegou através das classes altas e médias. Por fazerem viagens internacionais, se contaminavam e, a partir disso, passavam a disseminar a doença pelo país. Detalhe que diversas dessas pessoas não se importavam em continuar frequentando festas e ter seus funcionários trabalhando. Com o alastramento do Covid-19, a pandemia tomou conta do país e está começando a migrar para a periferia, mais e mais. O quadro mais dramático se aproxima e a diferença entre as classes sociais fica muito mais evidente. E embora a epidemia esteja se alastrando rapidamente nas periferias e comunidades indígenas, a onda de contaminação entre essas classes abastadas já passou. Foi o que ressaltou o chefe executivo da XP Investimentos. Contudo, cabe ressaltar que tanto a XP Investimentos quanto a JP Morgan são instituições financeiras bilionárias que vivem a partir do acúmulo de capital gerado pelo trabalhador. E esse trabalhador, que agora está passando pelo pico do contágio do coronavírus, não tem a mesma assistência que aquelas classes mais abastadas receberam. Para tentar dar legitimidade à sua análise, a JP Morgan afirma que em alguns países do norte do globo, os centros do capitalismo, ou seja, com muitos recursos, as taxas de contaminação continuaram caindo mesmo após o relaxamento das medidas de isolamento. O relatório afirma que isso ocorreu com a Dinamarca e a Alemanha. Entretanto, ambos os países agiram rapidamente na contenção do vírus, fechando fronteiras. Inclusive, permanecem fechadas para países que têm um alto número de infectados, no caso da Suécia, por exemplo. Escolas e comércios não essenciais e principalmente realizando testes de forma significativa na população. A Dinamarca tem a ambição de testar todos os adultos em uma semana. Vou falar de novo. O programa de testagem na Dinamarca ambiciona testar todos os adultos em uma semana. A Alemanha, com um programa não tão ambicioso, faz nada mais, nada menos que 500 mil testes por semana e tem 83 milhões de pessoas. O Brasil fez até hoje 910 mil testes e tem 220 milhões de pessoas. Mas de que isso importa? Bom, sabendo que está contaminado, é possível ter uma política de isolamento. O bairro, a rua, às vezes até para um condomínio ou uma casa. É muito mais eficiente. Não precisa parar todo o bairro. Isola apenas uma rua. Um outro argumento que eles usam é que em ambos os países o plano de reabertura econômica foi tentada após semanas de evidente queda na taxa de contaminação. Claro, como todos sabem, o Brasil continua subindo. Não entendemos do nosso pico. Portanto, não podemos prever a reabertura ainda. Morto não consome, nem trabalha. Além disso, nenhuma sociedade fica sã passando por uma pandemia com enorme número de mortes. Ou seja, se a economia não cai por causa do isolamento, cai por causa do número de mortos. Fomos o último país a abolir a escravatura e, infelizmente, estamos caminhando para ser o país mais desastrado e menos cuidadoso com a vida humana mais uma vez. Atualmente, somos o centro da pandemia no mundo. A JP Morgan, ao produzir essa análise extremamente equivocada, contribui para a desinformação e para a criação de outras fake news. Abraços da esquerda e beijos socialistas.